os duelos da fase de playoff da Copa Sul-Americana, já com todos os jogos definidos, né? Na Sul-Americana, então, nessa fase de playoff, que será antes da fase oitavas de final da Sul-Americana, Independiente Medellín contra São Lourenço. Independiente Medellín, que era líder do grupo, perdeu pro Internacional e perdeu a vaga também na Libertadores. Sporting Cristal e Emelec, Corinthians e Universitário do Peru, Libertad e Tigre, Colo-Colo e América Mineiro, Patronato e Botafogo. Botafogo conseguiu ficar na segunda colocação do grupo, muito por causa também aqui os jogos do playoff da Sul-Americana, né? Patronato, Botafogo, Nhomblense e Audax Italiano. O Santos não conseguiu ganhar do Audax Italiano, gente. Como é que pode? Barcelona de Guayaquil e Estudiantes. E aí os times que passaram em primeiro, LDU do Equador, no grupo do Botafogo, Guarani do Paraguai, Bragantino, que meteu um 7-1 no Taquari na última rodada. Grupo bizarro, né? O Oriente Petroleiro não fez nenhum ponto. O Taquari fez 6 porque ganhou 2 do Oriente Petroleiro e perdeu pra todo mundo. Bragantino ganhou 6 jogos, né? Os 2 contra o Taquari, 2 contra o... Quer dizer, ganhou 4 jogos. Os 2 contra o Taquari, os 2 contra o Oriente Petroleiro. Empatou os 2 com o Estudiantes. O Estudiantes tem exatamente a mesma campanha, né? Empatou 2 com o Bragantino e venceu os outros 2. Então o Bragantino passou em primeiro, São Paulo passou em primeiro, News Old Boys passou em primeiro, Defensa e Justiça passou em primeiro e o Goiás também passou em primeiro, assim como a equipe do Fortaleza. E na Libertadores, meu caro Paulo do Vale, podemos ter uns joguinhos legais, cara, né? Nossa! Olhando para a tabela, pode ter Boca e River, sim, Palmeiras e Flamengo, pode ter Pode ter Felipão e Atlético Paranaense. Exato, né? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Pode ter um glorioso Internacional e Nacional do Uruguai, né? Que estavam no mesmo grupo, exatamente. Né? Então, pode ter muita coisa nessa oitavas de final de Copa Libertadores da América. Pode ter qualquer um contra o glorioso Deportivo Pereira, que é o sonho de todo primeiro colocado, é pegar o Deportivo Pereira. Aliás, né? Um time bem do cozido, pra falar o português. O Deportivo Pereira passou em segundo, né? Segundo com 8 pontos. Se fosse a regra de alguns anos, teríamos Palmeiras e Deportivo Pereira, né? Exatamente, porque seria o pior segundo colocado, o Deportivo Pereira. Então só passando, né? Os primeiros colocados, Racing da Argentina, Internacional de Porto Alegre, Palmeiras aqui de São Paulo, Fluminense do Rio de Janeiro, Independiente Del Valle do Equador, Boca Juniors da Argentina, Atlético Paranaense, Olímpia do Paraguai. E os segundos colocados com Flamengo, Nacional do Uruguai, Bolívar, River Plate, Argentinos Júniors, Deportivo Pereira, Atlético Mineiro e Atlético Nacional da Colômbia. Então, oitavas de final vão prometer alguns grandes jogos, hein? Grandes jogos. E acho que a maior definição tá justamente na posição que as equipes vão ficar com relação a chaveamento. Sim. Porque isso a gente tem visto nos últimos anos, que isso, alguns lados, né? Um lado é mais fácil, o outro mais complicado, então isso já vai determinar, por exemplo... É quando um time perde, o outro lado vira o mais fácil, né? Porque o time favorito perdeu. Isso, e aí, por exemplo, a gente pode não ter um Flamengo e Palmeiras logo nas oitavas, mas a gente já vai saber, por exemplo, se os times se cruzam antes de uma final. Então isso já determina até mais um caminho do que a própria fase de oitavas. Mas eu gostaria de ver já grandes jogos de cara já, não seria ruim um Palmeiras e Flamengo, não. Del Valle e Deportivo Pereira, você queria ver? Aí é ruim pro Del Valle, porque o Del Valle é o matador de gigantes, né? É, verdade. Poderia dar ruim. Mas seria um sorteio se cai Del Valle, Deportivo Pereira, que os outros só iam ser time de camisa. Atlético Nacional, campeão de Libertadores, podendo pegar os primeiros colocados das outras chaves, que tirando Fluminense e Atlético Paranaense nunca ganharam Libertadores, mas foram bem na fase de grupos. E aí você pode pegar um Atlético Mineiro contra todo mundo, o Argentino Júnior contra todo mundo, River Plate, então, podendo pegar todo mundo. Então, se cai um Del Valle Deportivo Pereira, é certeza que todos os outros jogos serão muito bons. É verdade, tem essa também. Mas olha, eu tentaria fugir do Del Valle, viu? Óbvio que você imaginando, né? Melhor você enfrentar um Del Valle do que um River Plate, mas pela fama atual do Del Valle, cara, impressionante, né? Como... O Del Valle pode cruzar Flamengo, Nacional do Uruguai, Bolívar, River,
Argentino Júnior, o Pro Pereira, Atlético Mineiro e Atlético Nacional. Posso falar? Hoje, se o Del Valle encontra um River, dá pra aprontar. Dá pra aprontar. É porque o Demichelis... Esquisito o trabalho do Demichelis. Exato, também acho. Dá pra aprontar. Então, ficar de olho nesse Del Valle aí. Não apostaria não pra título. Eu continuo apostando ou em Palmeiras ou em Flamengo. Mas é um time que pode continuar sendo o pesadelo dos gigantes, né? O matador dos gigantes. Boa. A gente vai pra primeira pausa aqui nos Donos da Bola. Na volta, vamos girar pelo seu clube do coração.